Bom dia novamente, professor Carlos Wagner. Conforme prometi, vou demonstrar aqui o limite trigonométrico fundamental, que é o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Esse é um limite que realmente ele é muito intrigante, né? E a gente, para demonstrar, usa geometria. Vamos lá. Eu vou recorrer aqui ao ciclo trigonométrico, tá bom? O ciclo trigonométrico que foi apresentado a vocês na sala de aula é a circunferência de raio 1, isso aqui, ó. Circunferência, esse raio é 1. Então vamos fazer um esforço aí para para ver um círculo aí. Bom, então aqui você tem o seguinte, você tem um arco, que eu vou chamar de x, né? Vou fazer grande para a gente entender melhor. Aqui é o arco x, esse ângulo central é x, e o arco aqui é x também, né? Tá bom? Só lembrando que quando nós estamos em radianos, o comprimento do arco coincide com essa abertura aqui do ângulo em radianos, tá bom? Bom, aqui eu vou traçar também, vou precisar do eixo das tangentes, que é o eixo dos senos, eixo dos cossenos, e esse é o eixo das tangentes, né? Não vou colocar não, só lembrando que esse é o eixo das tangentes. Tangente aqui. Daí eu estendo para medir aqui a tangente de x. A tangente é essa medida aqui, tá certo? Esse lado aqui do triângulo maior. O seno é essa medida, tá certo? O seno é essa medida. E eu vou traçar aqui um triângulo diferente. Traçar um triângulo deste ponto até aqui a origem do ciclo trigonométrico. Aqui é a origem do ciclo trigonométrico. Bom, vamos dar nomes aos bois, né, para a gente poder se referir a eles. Vou chamar esse ponto aqui de O, esse ponto aqui de A, esse ponto de B e este pontinho aqui de C, tá bom? Para a gente ter como falar as coisas. O que você pode admitir, olhando para a figura, é que a área desse triângulo OAB é menor que a área desse setor circular OAB, tá certo? O triângulo é essa figura aqui, né? É o polígono de três lados. E o setor circular vai desse lado, aí vem pela curva e volta. Então, a área do triângulo, que é esse pequenininho, é menor que a área do setor, porque o setor tem mais esse pedacinho aqui. Então, vou escrever isso aqui embaixo, tá bom? Vou escrever, na verdade, vou escrever aqui. Vamos lá. A área do triângulo, vou escrever assim, OAB, é menor que a área do setor. Setor eu vou fazer assim, vou escrever assim, setor OAB. Então, a área do triângulo é menor que a área do setor, que por sua vez é menor que a área do triângulo maior, desse triângulo OCB. Então, a área do triângulo pequeno é menor que a área do setor, que é menor que a área do triângulo maior. Menor que a área do triângulo OCB. OCB. Então, argumento puramente geométrico aqui, né? A área do triângulo eu sei que é base vezes altura sobre 2. E aqui você pode ver que no primeiro triângulo, OAB, a base é 1, essa medida é 1, vezes a altura aqui é o seno, né? É a medida do seno aqui, certo? É a medida do seno de x. Essa medida aqui é seno dx, que é a altura do triângulo, tá bom? Mesma medida. Então, seno vezes 1 dividido por 2, base vezes altura sobre 2. Então, você tem aqui a área do primeiro triângulo, seno de x multiplicado por 1 dividido por 2, base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2, menor que área do setor. Área do setor pouca gente vai lembrar aí, mas se você lembrar que
a área da circunferência é πr ao quadrado, então é 2πr ao quadrado sobre 2, ou seja, o ângulo ou o arco vezes o raio ao quadrado sobre 2, tá certo? Então é o arco, que é x, vezes o raio ao quadrado, que é 1, sobre 2. Então, é o arco, que é x, vezes 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, né? Sobre 2. Essa aqui é a área do setor circular. Menor que a área do triângulo. De novo, triângulo a gente sabe que é base vezes a altura sobre 2. Base é 1, a altura agora é a tangente, né? Essa medida aqui, essa medida grandona aqui é a tangente. Tangente do arco, que é x, tá bom? Então é base 1 vezes a altura, que é a tangente, sobre 2. 1 vezes a tangente sobre 2, tá bom? Ora, aqui nós queremos calcular o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero, mas por enquanto eu estou fazendo análise por cima, né? Então estou fazendo x se aproximar de zero por valores positivos, né? X está se aproximando de zero aqui por valores positivos. A gente fala pela direita, porque os valores positivos na reta estão à direita, né? X se aproxima de zero pela direita, por valores positivos. Então, no final das contas, o que eu vou calcular aqui é simplesmente o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. E eu quero mostrar que isso aqui é 1, né? Então, eu não sei ainda, eu quero mostrar que isso é 1, tá bom? Vamos lá. Então, é positivo, tá? É um valor positivo sempre. Em x positivo, o valor do seno é positivo também, tá acima do zero aqui. Implica em que o seno também é positivo. Isso aqui talvez a gente precise, mas só uma informação adicional. Muito bem, voltando para a nossa conta. Aqui eu posso multiplicar tudo por 2, né? E a desigualdade se mantém, porque 2 é positivo. Se eu multiplico a desigualdade por um número positivo, a desigualdade se mantém. Quando eu multiplico por 2, fica só seno de x aqui, né? Porque 1 multiplicado por 1 dá seno de x mesmo. Seno de x menor que, mantém a desigualdade, multiplica por 2, sai, fica só o x. Menor que, multiplica por 2, fica só tangente. Mas tangente eu sei que fica só o tangente, mas eu vou substituir para ganhar tempo. Tangente é seno sobre o cosseno, tá bom? Bom, e agora o que eu faço? Vou dividir tudo por seno. Ah, tá aqui, ó. Como x é positivo, o seno é positivo também. Se eu dividir por seno, a desigualdade se mantém, porque seno é positivo. Então, vou dividir por seno. Seno dividido por seno dá 1, menor que x dividido por seno dá x dividido por seno. E aqui, seno de x sobre cosseno de x dividido por seno, eu vou cancelar seno por seno, vai ficar 1 sobre o cosseno. Está chegando. E nós temos aqui, nós queremos seno de x sobre x, mas eu já consegui x sobre seno de x, né? Se eu virar de cabeça para baixo, as desigualdades vão inverter, né? Então, como x sobre seno de x é maior que 1, o inverso dele, esse número é maior que 1. O inverso dele, então, é menor que 1. Menor que 1. Mas ele é menor que 1 sobre cosseno. Então, o inverso dele é maior que cosseno. Tá certo? Maior que o cosseno de x. Pronto. É aqui que eu queria. Agora eu vou tomar o limite em ambos os membros, em todos os membros da desigualdade simultânea. Então, você vai ter o seguinte, tomando o limite, aquele limite ali que eu estou querendo calcular, tomando o limite em ambos os membros, eu tenho limite do cosseno de x, quando x tende a zero, pela direita, que vai ser menor que o limite, tá? Estou copiando aqui, ó. Estou tomando o limite do cosseno, agora eu vou tomar menor que limite do seno de x sobre x, limite do seno de x sobre x,
seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, que é menor que o limite, o terceiro membro ali é 1, né? Só para lembrar, aqui 1. Tomei o limite, vou tomar o limite. Menor permanece, né? Claro. Limite de 1 quando x tende a zero pela direita. X tende a zero pela direita. Limite da constante é ela mesma, né? Limite do cosseno, aqui dá para a gente substituir, né? X pelo zero. Cosseno de zero a gente sabe que é 1. Então vai dar 1 menor que, esse é o limite que nós queremos determinar, do seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, menor que. Limite da constante é ela mesma. Bom, então você tem aqui uma função que está espremida entre dois números, que não são dois números, é o mesmo, né? Então, veja bem, se uma função é sempre maior, se uma função está exprimida entre duas funções, e aquelas duas funções estão indo para o mesmo ponto, então essa que está espremida vai para o mesmo ponto também. No limite, ela vai para aquele mesmo ponto. Tá? Isso é muito fácil de admitir, é bem intuitivo, né? Ela está espremida entre duas funções. Se isso está se aproximando de 1, isso está se aproximando de 1, a do meio também está se aproximando de 1. Portanto, eu concluo que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, é de fato igual a 1. Tá? Então pode anotar que é verdade. Tá bom? Porém, o que nós queremos é mostrar que o limite, de fato, é o limite quando x tende a zero é igual a 1. Tá bom? Nós só provamos que pela direita vai dar 1. Falta mostrar pela esquerda. Tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo para isso não ficar muito longo. No outro vídeo eu vou mostrar só que pela esquerda esse limite também vai para 1. Ok? Então, esperem até lá e nós vamos demonstrar o restante terminar essa demonstração. Um grande abraço, fiquem com Deus.